Bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu ainda estou com uma tosse chata, mas estou melhor, graças a Deus. A nossa aula já está sendo gravada. Como vocês sabem, a gente está findando o módulo 2, né? Semana que vem a gente já dá início ao módulo 3. Hoje a gente ainda verá uma matéria, mas é uma matéria bem simples, que está no nosso módulo, e a gente precisa trabalhar. Eu vou passar um slide sobre a matéria, e aí, posteriormente, nós faremos as páginas do livro. Acredito que na segunda-feira a gente ainda passe o exercício no caderno referente a essa matéria. Não é difícil, mas vocês sabem que eu gosto de trabalhar com caderno também, mesmo a gente estando longe, né, fisicamente, mas eu gosto de manter o mesmo ritmo, né, porque eu acredito que quanto mais exercícios a gente pratica, mais a nossa mente aprende. Hoje nós vamos dar uma matéria bem simples, vocês irão relembrar algumas coisas que vocês aprenderam no Fundamental 1. Hoje a gente verá uma matéria chamada acentuação gráfica, mais especificamente a acentuação dos ditongos e hiatos. É uma matéria comum no 7º ano e está no nosso módulo 2. Então eu vou passar uns slides, vou explicar e depois vocês vão fazer as páginas do módulo 2. Eu peço a gentileza que quem puder me ajudar, tire foto e coloque no grupo para as meninas que não possuem o livro, da página 87 a 89. São essas páginas que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, quem tiver, por favor, a possibilidade de tirar foto, módulo 2, página 87 a 89. Porque quando eu apresento a página aqui pelo site, ela já vem com resposta. E aí, o meu foco não é esse. O meu foco é fazer com que todo mundo faça a atividade. Quem puder fazer isso, tirar foto da página 87 a 89, colocar no zap e me avisar aqui, eu agradeço. Tá? Façam essa gentileza. Alguém fez? Carol, recebeu alguma coisa lá no zap? Não? Tem como alguém fazer para mim isso, gente? Colocar lá no zap, lá no grupo de vocês, da turma de vocês, as páginas 87 e 89, para que Carol Busson e Vitória Gabi possam participar também. 87 a 89, Lívia. 87, 88 e 89. Faz isso para mim, por favor, Lívia. Te agradeço. Miguel mandou. Tá. Obrigada, Miguel. Obrigada, pessoal. Então vamos lá. Então vamos relembrar algumas coisas, né? O foco é a gente relembrar, mas não é a gente trabalhar novamente com aquilo tudo que vocês viram no Fundamental 1. Não. O foco
é porque a gente tem que relembrar aquilo para poder trabalhar agora com a matéria do sétimo e acentuar corretamente as palavras. Tá bom, Ana? Vamos lá. Deixa eu apresentar. Bom, acredito que a maioria já esteja, né? Já são 8h11. Então, a gente já pode começar com a matéria de fato, né? Então, a gente vai trabalhar hoje com a última matéria do módulo 2. E aí, essa matéria é uma matéria bem simples, que vocês já viram em um outro momento, inclusive no Fundamental 1. Mas é sempre importante a gente retomar essas questões, porque algumas situações passam despercebido e a gente acaba até esquecendo como e quando acentuar de maneira correta, né? Então, a gente hoje vai trabalhar especificamente com a acentuação gráfica dos ditongos e hiatos. Ditongos e hiatos, eles acontecem devido ao encontro e ao desencontro das vogais, né? Então, o ditongo é o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. E o hiato é o desencontro, é a separação de duas vogais, né? Então, a gente já sabe que isso existe. A gente já sabe o que é separação silábica. A gente já sabe o que é paroxítona, proparoxítona, oxítona. A gente já sabe disso tudo. No entanto, nós temos que relembrar, porque algumas palavras a gente acaba não sabendo o porquê que elas utilizam determinado acento. Então, hoje, nós vamos trabalhar com este tema, que está no módulo 2, que é a última matéria do módulo 2, referente a português. E aí a gente termina com o módulo 2 para que a gente comece o módulo 3 com uma nova matéria. Então, vamos lá. Para que serve a acentuação gráfica? Na verdade, a gente sabe que o acento gráfico ele vem para nos auxiliar a produzir o som daquela palavra de maneira correta. Porque a gente percebe que algumas palavras elas possuem até a mesma escrita. No entanto, com um acentozinho, a gente muda o som daquela palavra. Então, a gente já sabe disso, então é só mesmo para que a gente relembre. Então, vamos lá. Aí a gente vai relembrar os tipos de acento, que a gente aprendeu em todo o Fundamental 1. A gente aprendeu acento agudo, acento circunflexo, acento crase, né, que é o acento agudo ao contrário. Então, a gente vai relembrar isso. Então, o acento agudo, ele nos indica que o ditongo ou a vogal está aberta, né? Você fala com a boca bem aberta. Então, a gente tem sofá, chulé, e a gente tem aqui também café. Então, vocês reparem, todas as sílabas que possuem um ditom, o acento agudo, a gente repara que o som desta sílaba, ele fica aberto, ele fica claro, ele fica forte. Então, a gente sabe disso, tá? Então, aqui nós temos o acento circunflexo. O acento circunflexo, ele nos dá a ideia que o som está fechadinho, está um pouco mais contido. Então, a gente tem aí colônia, ônibus e você. Reparem, a nossa própria boca, ela já fica mais fechadinha. Então, o som, ele já é mais concentrado. Ele já não é aberto, ele é mais fechadinho. E nós temos o acento grave, que nos indica o uso indicativo da crase, que é o acento ao contrário, que a gente vem aprendendo, que a gente aprendeu até semana passada, que é
o encontro de preposição mais artigo. Nós aprendemos semana passada o que vem a ser preposição. Eu expliquei que a crase nós iríamos ver no outro bimestre, né? Mas que lá na matéria de preposição a gente já havia visto a palavra crase, que é o acento agudo ao contrário. E ele ocorre quando a gente tem a fusão, o encontro, a junção de preposição mais artigo. Mas isso é para um outro momento, tá? Não se preocupem com isso agora. E aí, para a gente lembrar, né, a gente viu no Fundamental 1, né, as palavras que possuem as suas classificações, cuja as separações silábicas. Então, a gente viu que existem palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Isso aí tudo vocês já conhecem, já tiram de letra, acredito que não tenham nenhuma dificuldade. E aí, quanto à acentuação, nós também sabemos que as palavras possuem uma determinada classificação, né? A gente sabe que as oxítonas, elas são classificadas assim, quando a última sílaba da palavra é acentuada. Então, aqui nós temos café, coração, caju. Mesmo caju não sendo acentuado, a gente sabe, a gente aprendeu que as palavras possuem uma sílaba tônica e as outras são átonas. Então, quando a sílaba é tônica, a sílaba é forte, a sílaba é mais forte. A gente pronuncia de uma maneira mais forte. Então, as palavras oxítonas, ou elas têm a última sílaba acentuada, ou elas têm a última sílaba tônica, a última sílaba forte. Mesmo que não tenha acento, a gente consegue perceber isso. Essas são as oxítonas. As paroxítonas é quando a penúltima sílaba é acentuada ou a penúltima sílaba é tônica, é a mais forte. Então, a gente vai ver aí cadeira, régua e táxi. Reparem, régua e táxi são acentuados. Cadeira, a gente sabe que o dei, ele é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, esta é uma palavra paroxítona. A penúltima sílaba é a sílaba mais forte. E aí nós chegamos nas proparoxítonas. As proparoxítonas são as mais fáceis da gente gravar. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Ou seja, automaticamente, tendo a antepenúltima sílaba tônica, esta sílaba virá com acento. Então, a gente tem aí ônibus, lâmpada e matemática. São palavras comuns que vocês conhecem, né? E reparem que a acentuação ocorre na antepenúltima sílaba. Eu só estou passando isso para relembrar, para que a gente possa fazer a atividade do livro com mais facilidade, né? Para que vocês não tenham dúvida. Aí a gente tem algumas dicas, né, para acentuação gráfica, para que a gente acentue de maneira correta. A gente divide a palavra em sílabas, né? Faz a separação da palavra. A gente classifica quanto à tonicidade, vê qual é a sílaba mais forte, qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba acentuada. E aí, de acordo com a sua determinação, a gente encaixa conforme as regras que a gente está vendo nesse slide, tá? Então, nós temos aí os monossílabos tônicos. Isso, pessoal, não é para ninguém gravar, eu só estou relembrando, para que a gente possa fazer os exercícios do módulo 2 com mais tranquilidade, tá? Então, são palavras simples que vocês já conhecem, é só mesmo para que vocês relembrem. Nós temos aí, acentuam os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguido ou não de S. Então, nós temos pá, paz, gás, pé, pés, pó e pós. Então, você já sabe a regra gramatical.
poxa, por que a palavra gás é acentuada? Aí você fala, porque gás é um monossílabo tônico terminado em S. Aí você já tem essa explicação para dar. Porque muitas das vezes a gente sabe utilizar, mas não sabe por quê, não sabe o conceito daquilo. E na língua portuguesa, todas as palavras, se são acentuadas ou não, elas possuem uma explicação gramaticalmente. Foi feito um estudo para que aquela palavra seja acentuada ou não. Né? Então, inclusive, nós temos até um acordo recente chamado Acordo Ortográfico, onde houve a unificação da língua portuguesa. Ou seja, a mesma língua, a mesma gramática que aprendemos aqui, ela é aprendida em diversos países. Portugal, em diversos lugares. Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, enfim. O português que a gente vê aqui, eles lá vêm também. A única diferença que é estabelecida é a maneira como a gente fala, né? Porque cada povo, cada lugar tem a sua maneira de falar. Mas a escrita, as regras gramaticais são obedecidas da mesma forma, tanto aqui quanto lá. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ir a Portugal, vocês verão que as palavras são escritas da mesma maneira que são escritas aqui. Então, isso houve uma unificação da língua para que haja para que a língua fique mais forte, para que a língua fique mais única, né, em todos os países que ela é utilizada. Assim como o inglês que vocês aprendem no curso de inglês. É o mesmo inglês que é dado lá fora. Então, no caso da língua portuguesa, não existia isso, não tinha isso. Aqui nós ainda temos o inglês britânico e o inglês americano, né? Que tem uma maneira diferente de falar. Mas a escrita, ela é exatamente igual. Então, a língua portuguesa não tinha isso. Todos os países que tinham o uso da língua portuguesa, cada um tinha sua regra, cada um fazia a sua maneira. Então, a língua ela não ganhava força, ela não era unificada. Então, o que aconteceu? Houve um estudo, houve um acordo, né, que foi tratado, foi assinado, e agora tem uma lei estabelecida que a língua portuguesa que é trabalhada no Brasil é trabalhada em qualquer dos outros países que exercem a língua portuguesa. Então, isso é muito importante. Isso traz a valorização da língua, o reconhecimento, né, que essa língua tem. Então, isso se faz importante até mesmo para nós, enquanto nação, porque causa até uma situação de respeito lá fora. As pessoas passam a ter uma visão diferente. Isso é importante em diversos fatores. Mas para a gente, enquanto escola, enquanto adolescente, né, que vocês são, para nós é importante sabermos que houve essa unificação da língua justamente para que quando a gente possa fazer uma viagem, até mesmo para esses lugares, nós não teremos dúvidas ao utilizarmos a nossa língua materna. Né? Então, isso é muito importante a gente saber, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí os monossílabos tônicos. Vocês aprenderam no Fundamental 1 o ditongo, que é o encontro de duas vogais. Vocês aprenderam ditongo aberto, ditongo fechado. Então, a gente está relembrando agora, porque ditongo e hiato é a matéria do nosso módulo 2, tá? Então, aí nós temos réis, géis, més, fés, tá? Então, réis aqui não é de réu, né, de bandido, é réis, conto de réis, que era uma moeda que tinha há muitos anos atrás, né? Então, aí nós temos o oi, sóis, dói, rói, mói. Deixa eu ver se muda um pouquinho. Aqui embaixo, não dá para ver. Aqui eu acho que é réu, céu e véu, eu acho. Então, vamos lá. As oxítonas.
acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em. Aí nós temos as regras. Em A, vatapá, guaraná, sofá, sofás. Em E, pajé, vocês, café. Em O, giló, vovô, vovó, paletó. Em, também, vintém, contém. Lembrando que a gente também aprendeu a acentuação das formas verbais, né? O ter, conter, manter, deter. Nós aprendemos isso há algumas semanas atrás. O que acontece com esses verbos, em especial? No singular, eles possuirão acento agudo e no plural, eles possuirão acento circunflexo. Todas essas palavras, elas se encaixam em palavras oxítonas terminadas em "em", ou seja, são acentuadas. Isso aí é só para que vocês possam entender que tudo tem uma regra, tá? Aí nós temos aí as oxítonas em ditongos abertos, né? Nós temos e, o e el, são palavras que a maioria vocês conhecem. Mausoléu ali, que vocês não conhecem, é um lugar antigo, né? As outras todas vocês conhecem. Quero que vocês lembrem que, devido ao acordo ortográfico, as palavras paroxítonas, né, perderam esses acentos quando tem o ditongo aberto. A palavra fica sendo dita da mesma forma, né, com o mesmo som, porém a gente não acentua mais. Né? O caso de ideia, geleia, assembleia, né, jiboia, são palavras paroxítonas, que a penúltima sílaba é a sílaba mais forte, porém elas não se acentuam mais devido ao acordo ortográfico da língua portuguesa. Tá? Só para vocês saberem. Mas são ditas da mesma forma e são consideradas paroxítonas do mesmo jeito. Elas só não são mais acentuadas. Tá bem? Nós temos aí as palavras terminadas em R, L, N, X, I e US. Elas, sendo paroxítonas, são acentuadas. Nós temos exemplos de algumas palavras. Também temos exemplos de outros, né, de outros termos aí, an, ei, pis, que é só fórceps, bíceps também, tríceps também, né? E aqui, eu não estou conseguindo ver aqui embaixo. As paroxítonas, como a gente já aprendeu, todas são acentuadas, né? Lâmpada, empréstimo, estômago, álibi, pêssego, e ali embaixo é sábado, tá? E aí é o caso dos hiatos, né? Nós aprendemos o hiato no Fundamental 1. O hiato ocorre quando há o desencontro, a separação das vogais, né? Então, aí vocês vejam que acentuam-se o I e o U no hiato. Saída, viúva, saúde, são alguns exemplos que estão aqui. Egoísta, né? Balaústre é um negócio, eu esqueci o nome agora. Esqueci, depois eu lembro. E aí vocês percebam que os hiatos são acentuados, o I e o U. Então, aí ocorre a separação silábica, e os hiatos são quando a vogal fica sozinha, né? Ou seja, ela fica separada da outra vogal. O acento diferencial nós não precisamos falar agora. Voltamos para o hiato. Aqui também nós percebemos, lá no antes desse, nós vimos que o I e o U fica mais fácil a gente saber que é hiato quando ele está acentuado. No entanto, nós temos algumas palavras que não têm acento e eles ficam classificados como hiato. É o caso dessas que são seguidas pelo dígrafo NH. É rainha,
moinho, tá? Então, são essas que vocês têm que lembrar. Desculpem, amados, minha bomba, a caixa encheu, eu tive que desligar. Perdão. Enfim, voltando, a gente viu que o hiato ele ocorre não só com as vogais I e U acentuadas, como também nesses casos aí específicos. No caso de seguido pelo dígrafo NH, tá? Esse é o caso que a gente viu há algumas semanas, né? O caso dos verbos ter, vir, conter, deter, manter, que eles terão acento, né? Exemplo, o verbo ter e vir, eles terão acento circunflexo no plural, no singular eles ficam sem nada, porém, os verbos conter, deter e manter, eles terão acento agudo no singular e acento circunflexo no plural. Ambas nós também já vimos essas situações. Tá? Então, isso aí é só para a gente relembrar o que a gente já deu no Fundamental 1, né? Porque são matérias bem simples. Agora, eu vou pedir que vocês peguem o livro módulo 2 e abram na página 87. É Léo, Leonardo. Breno é o irmão dele. Eu dei aula para o irmão de Léo, você acredita? Estou muito velha, gente. Breno foi meu aluno também. É Léo Ramos. Eu vi a foto, eu vi o nome também, nesse primeiro momento eu fiquei confusa, mas eu vi a foto. Eu falei, é Léo. Manda um beijo para ele, Léo. Seu irmão é um menino muito bom. Não, não, é Leonardo. Léo, você pode falar ou não? Só digitar. Você pode ler para mim, página 87, número 1. É o texto, professora? O texto tá. Vovó morava havia muito tempo no Rio, desde que lá era a capital do Brasil, desde a época dos bondes, dos homens de chapéu, das mulheres de chapéu. Homens e mulheres usavam chapéu sempre que saíam de casa. Iam ao cinema de chapéu, às corridas de cavalo, aos passeios pela cidade. Naquele tempo, o povo andava despreocupadamente pelas ruas e cuidava muito das roupas. Os homens sempre de gravata, as mulheres que não gostavam de sol abriam a sombrinha. Era a vovó me explicando como os cariocas viviam. Obrigada. Na letra A gente vai responder só de maneira oral, mas é bom a gente responder porque faz parte também da interpretação de texto. Então, na letra A está assim: que diferenças você percebe entre a época descrita no texto e os dias atuais? O que eles usavam antigamente que a gente não usa mais? Chapéu. Papel.
Muito bem, exatamente. E a gente pode também falar outras coisas, né? Exemplo, o modo de se vestir, né? Nessa época que está no texto é bem diferente da de agora, a sombrinha, né? Gravata. Hoje em dia a gente conhece exatamente quem usa gravata, são só os advogados, enfim. Mas os homens antigamente, sua avó aí da sombrinha, os homens antigamente, principalmente em dias de domingo, ou então para ir à igreja, né? Eles utilizavam gravata. Era algo bem interessante. Mas hoje em dia não usa mais. E as mulheres antigamente usavam um chapéu assim, lindíssimo. Né? Então, qualquer evento que tinha, a mulher usava um chapéu. Então, são características da época mesmo, né? Que a gente não usa hoje. Letra B. De que forma é possível conhecer o modo de vida das pessoas no passado? A gente, no dia de hoje, como é que a gente consegue reconhecer, ver, estudar o modo de vida das pessoas no passado? Através de quê? Histórias? De quê? Histórias. Pode também, através de histórias, por meio de fotografia, dos livros, isso aí. Isso aí, através exatamente dessas coisas, até mesmo de museu, né? Quem tem a oportunidade, vá a Petrópolis, né? Que lá em Petrópolis tem o lugar onde era a casa de Dom Pedro, né? E aí, na casa de Dom Pedro, virou um museu. Inclusive, tem as vestimentas que ele usava, que a Leopoldina usava. Então, a gente viveu essa época? Não, mas a gente pode ter acesso a essa época fazendo exatamente esses estudos, essas pesquisas, né? Até mesmo viajando. A gente, quando vai a esses lugares históricos, a gente aprende muita coisa, né? Petrópolis é um ótimo lugar para a gente aprender a história do nosso país, né? Nós temos o Santos Dumont, tem a casa dele, tem um chuveiro lá que ele usava, que era bem singular, particular, enfim. Nós temos toda a história, então isso faz com que a gente aprenda mais um pouquinho sobre nós mesmos, né? Eu acho muito legal essas viagens históricas, eu acho bem bacana. Agora, voltando para português. Letra C. A palavra chapéu contém um ditongo, tritongo ou hiato? Ditongo. Tudo bem, então, assinado. Então, isso aí. Observe as palavras abaixo. Céu, papéis, herói. O que essas palavras têm em comum com o termo chapéu? O acento? Isso, pode ser. Todas elas são oxítonas, todas elas são acentuadas e todas elas têm ditongo. Então, são três coisas em comum, né? Podem colocar aí. Não, Busson. Na letra C é o primeiro. É o primeiro parênteses. Ditongo é o primeiro. Corrija aí para mim, por favor. Tá? Corrija. Nada. Tudo bem. Tá? Então vamos virar a folha. Página 88 agora. Página 88. Eu vou dar 5 minutinhos para que vocês façam e a gente corrija. Que é uma matéria bem simples, bem fácil, tá bom? Então vamos lá, 5 minutos. Página 88.
Vamos esperar os outros fazerem, Breno, tá bom? Eu sei, Léo. Eu falei seu nome errado? Não. Eu sabia que era você. Eu falei até que eu dei aula pro seu irmão. Eu sei que é você. Fica tranquilo, tá? Chamei de Brendo! Ah! Desculpa, mas é porque é a foto do Brendo que tá ali. Como é que eu vou? Desculpa, Léo. Tá. Tô ficando velha. Tá bom. Desculpa. Mas eu adoro seu irmão, então relaxa. Desculpa. Tia, Oi. na 3 da 88, nem todos precisam do acento, né? Isso. Ah, Mas aí o quadrinho classifica como som. tá. Tá bom, obrigada.
Podemos, então, corrigir a página 88? Tudo bem para todos? Acho que sim, tia. Então, vamos lá. Ah, Carol está na 3. Tá bom, Carol, eu espero. Tá, vamos lá, então. 88, número 2, lá em cima. Lívia, lê para mim, por favor, a número 2. O menino estava comendo um sanduíche. A irmãzinha dele se aproxima e diz: Me dá uma dentada? E o menino: Você está me achando com cara de cachorro? Obrigada. Letra A. O encontro vocálico das palavras saída e sanduíche é classificado como Hiato. hiato. Muito bem. Ainda na letra A. Por que ele recebe essa classificação? Tia, pode me explicar por que ele foi hiato? Posso, porque o que é? O encontro vocálico fica em sílabas separadas, em sílabas diferentes. Ditongo é o encontro vocálico numa mesma sílaba. Hiato é o encontro vocálico em sílabas separadas. Ok? É que eu botei tritongo, porque saída, sanduíche, tinha botado tritongo. Tritongo é o de 3 vogais. É o caso de Paraguai, Uruguai, Saguão, quando tem 3 vogais juntinhas na mesma sílaba e elas não se separam. Tritongo. Ditongo, quando tem 2 vogais juntinhas. E hiato é quando o encontro. Tá certo, Busson? É quando o encontro vocálico fica separado. As vogais ficam separadas, não ficam juntas. Entendeu? Tia, eu ia morrer sem saber que hiato, ditongo e tritongo era assim. Eu achava que ditongo era quando se separava em 2 vezes, tritongo em 3 e hiato em 4 ou mais. Hiato, ditongo e ditongo, eles ocorrem de acordo com o encontro vocálico. Encontro vocálico de 2 vogais, ditongo. Encontro vocálico de 3 vogais, tritongo. E o encontro vocálico em vogais diferentes, quando ficam separadas, hiato. Tá? Então, vamos lá. Então, na letra A resposta aí seria porque o encontro vocálico aparece em sílabas diferentes.
Aí, logo abaixo, nós temos as regrinhas, né? Que nós revimos ainda agora. Então, a gente pode ir direto para número 3. Então, na número 3, nós teríamos que reescrever as palavras, acentuando quando fosse necessário. Ou seja, nem todas receberão acento. E aí, depois, classificaríamos em ditongo ou hiato. Então, vamos lá. Aluguéis tem acento? Tem. Tem, não é, né? Aluguéis. Então, aí ocorre um ditongo. Por que que aí a gente tem o U, o E e o I junto? São 3 vogais. Mas a gente fala o som do U? Não. É diferente de Paraguai. A gente fala o som do U. Aqui, a gente fala aluguéis. A gente não fala o som do U. Então, esse GU aqui, ele nos indica um dígrafo, né? Que é o GU. A gente já aprendeu isso no Fundamental 1. Não sei se vocês vão lembrar, mas vocês já aprenderam que vem a ser dígrafo. Aqui, o aluguéis, mesmo com 3 vogais juntinhas, a gente não tem o som de uma. Então, parece que são só 2. Então, aluguéis aí é ditongo. Ah, entendeu? Que bom. Então tá. Que pegadinha, tia. Eu botei tritongo. Viu? É ditongo. Vamos lá. Prejuízo tem acento? Tem. Tem, no I, né? Aí vai ficar como hiato, porque o I vai ficar separado. Prejuízo. O U e o I ficaram separados, porque esse I é acentuado. Então, aí ocorre o hiato. Tá bem? Ruim não tem acento. Na palavra ruim, ocorre o ditongo, porque a gente não separa o U do I. Eles ficam juntinhos. Então, ocorre o ditongo. Egoísmo tem acento. Tem acento no I. Então, na hora de separar, vai ficar egoísmo. Então, o I vai ficar separado do O. Então, é hiato. Moinho, nós aprendemos ainda há pouco, né? Que por mais que seja ditongo, não tem acento. Perdão. Moinho não vai ter acento. Juízes tem acento no I. Juízes ocorre o hiato. O livro trouxe uma informação errada. Nós aprendemos que o hiato ele pode ocorrer antes do NH, né? Nós vimos isso. Moinho é gosto? Hiato, isso. Moinho é hiato. No livro aqui está ditongo, mas não, a gente separa. Moinho. Moinho, rainha. Né? Nós aprendemos que antes do dígrafo, né, do NH, a gente pode ter hiato sim, tá? O livro aqui que está errado. Então, é moinho, hiato. Não tem problema. Juízes tem acento, é hiato também. Saúva. Egoísmo é hiato. Hiato. Saúva tem acento. Nada. Saúva tem acento no U, acento agudo. Hiato também. Por último, fiéis. Fiéis, a gente separa. Fiéis. No entanto, no és,
tem o E, I, S. Então, esse E e I é o encontro vocálico, ditongo. Tá? Tia, os juízes, na parte juízes, o U se separa do I, não se separa? Hiato. Ah, tá. Juízes é hiato. Fiéis é ditongo. Ai, meu Deus. Fiéis é ditongo. Tá? Vou fazer a chamada. À medida que eu for falando, podem ir saindo, tá bom? Aí daqui a pouco a gente volta. Carol Busson, ela acabou de cair agora. Ó, viu? Ana Correia. Presente. Gabi Pérez. Tá aí? Não vi Gabi hoje. Não. Peraí, filha. Angelina tá aí. Brian também. Bruna. Presente. Obrigada. Camille. Carlos Daniel. Não. Daniel dos Santos. Peraí. Eduardo. Presente. Emanuel. Presente. Obrigada. Evelyn. Presente. Obrigada. Gabriela. Não, né? Isabela. Isa tá aí? Não. Isaac. Professora, Aqui, Camila ó. estava presente, só que ela não conseguiu responder. Ela botou agora. Ela não estava conseguindo botar. Aí, ela botou no chat agora. João Vitor Gouveia. Júlia. Tia, eu tô presente. Você não falou meu nome, você falou só Isaac. Eu falei. Quem falou agora? Jennifer. Eu falei, Jennifer. Fui até presente. Tá? Caio está aí. Léo também. Lívia. Lorena está aí também. Lucas. Presente. Obrigada, meu amor. Maria Clara. Maria Clara tá aí? Não, né? Miguel também tá aí. Pedro Barreto é meu... Fred Mercury. Pedro Rocha também estava aí. Eu vi, mas ele caiu, eu acho, da família Rocha. Eu vi. Vitória Gabi também tá aí. E Yasmin tirou Tô presente. Eu já